Olá, irmãos, graças e paz, bom dia. Mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos falando acerca da sua palavra, das suas leis, dos seus princípios, né? Nós iremos hoje dar continuidade na nossa EBD, Escola Bíblica Discipuladora. Nós estamos trabalhando com um material que é o resumo do livro Uma Vida com Propósito, tá? Do Rick Warren. Hoje nós estaremos tratando de um tema muito interessante, tá? Eu espero que você goste. É a 7ª semana, é a 7ª aula, e caso você não tenha acompanhado essa série, você pode estar acessando o YouTube da igreja, tá? Todas as aulas que nós estamos trazendo estão disponibilizadas nesse canal no YouTube da CIB Luz, tá? Meu nome é Antônio Carlos, sou membro da 2ª Igreja Batista do Bairro da Luz, e vamos para a nossa EBD de hoje, tá? Como eu falei, a nossa aula 7, essa aula nós iremos falar de um tema muito, dando continuidade, né, na verdade, é um tema muito interessante, que é a razão de tudo, né? Vamos adentrar no nosso material. Aqui a gente vai dar continuidade a algumas reflexões que nós estamos, né, trabalhando, esses questionamentos que são tão importantes, né, tão discutidos. Há séculos, o homem, talvez desde quando ele né, se enxergou no universo, quando ele compreendeu acerca da sua pessoa, ele faz esses questionamentos, e a filosofia, enfim, a ciência, ela tenta de alguma forma responder esses questionamentos. Às vezes eles até chegam a indagar que talvez não existam, de certa forma, uma resposta objetiva para essas questões, mas nós que cremos na palavra de Deus, nós entendemos diferente, tá? E fazendo uso dessa palavra, nós acreditamos que nós conseguimos responder essas indagações. Quem é você? O que você está fazendo aqui? E para onde você está indo, tá? São questões que a humanidade há muito tempo discute, e nós entendemos, nós cremos que a palavra de Deus ela tem essa resposta, né? Nós entendemos que a Bíblia, como palavra de Deus, ela é um manual que tem autoridade para responder acerca dessas questões. Aqui nós vemos o esboço, né, das aulas que nós já tratamos, e a aula de hoje, a aula 7, a razão de tudo, e as aulas que ainda nós iremos tratar, tá? Espero que você nos acompanhe durante toda essa série de mensagens, não é bem mensagem, né? Todas essas aulas, né, que a gente vai estar trabalhando. Lembrando que essas aulas são, como eu acabei pulando aqui, não falei, mas só para a gente, até por um motivo da gente poder agradecer, essas aulas elas são com base no resumo do livro Uma Vida com Propósito, do Rick Warren, que foi produzido pelo pastor Edivando Fernandes Carlos, tá? Da 2ª Igreja Batista da Praia da Costa. Nós, mais uma vez, o agradecemos por disponibilizar esse material e nos permitir fazer o uso. 7ª semana, a razão de tudo. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos, para os seus próprios propósitos. Provérbios 16, verso 4. Ali embaixo nós temos a frase, o texto, né, na verdade. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A ele seja a glória para todos sempre. Essa é uma verdade que nós, como cristãos, nós entendemos ser o cerne, né, de toda a discussão acerca desse tema. Tudo vem de Deus e tudo existe por intermédio da pessoa de Deus, né?
E vamos, à medida que a gente for avançando, isso vai ficando mais claro, até porque a Bíblia ela traz muita referência acerca dessa verdade, acerca dessa afirmativa. O que estou fazendo aqui? Né? Uma das perguntas, uma das indagações que a humanidade sempre buscou entender, compreender. Nada na vida é por acaso. Para tudo há uma razão, um propósito. Essa é a proposta para hoje. Encontrar a razão pela qual Deus criou a terra, o céu, o mar, e também encontrar as razões pelas quais Ele criou cada um de nós, buscando as respostas no lugar certo, qual seja a palavra de Deus. Podemos responder a pergunta: o que estamos fazendo aqui? Infelizmente, durante muito tempo, né, o homem, ele com busca nesses questionamentos, muitos filósofos, muitos pensadores começaram a buscar em outras fontes e começaram a criar, né, várias teorias para tentar responder essa indagação, essa pergunta. Mas nós que cremos na palavra de Deus, nós entendemos que a Bíblia tem essa resposta. E nós pretendemos trazer um pouco, tá? Nós não temos aqui a arrogância de dizer que nós iremos esgotar esse assunto. Não. Até porque o nosso propósito ele é muito rico, tá? E aqui a gente vai falar de uma forma muito resumida, mas com certeza irá responder e preencher essa lacuna em nossos corações. O primeiro objetivo, o objetivo do universo é demonstrar a glória de Deus. Esta é a razão de tudo. Ponto 1. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. A glória de Deus é o que Ele é. A glória de Deus é a expressão da sua bondade. Para muitos, né, fazer tal afirmação é loucura, é ignorância. Por quê? Porque muitos querem acreditar naquilo que é possível a razão compreender. Mas quando nós tratamos acerca de questões da natureza de Deus, pertinente à pessoa de Deus, nós adentramos numa esfera que a nossa mente, a nossa razão, ela não tem capacidade de compreender. Por isso que nós, quando falamos acerca da pessoa de Deus, nós procuramos sempre falar da pessoa de Deus com base na própria alta revelação da pessoa de Deus. É Deus quem se auto-revela para nós. E dentro dessas revelações que Deus nos apresenta, nós compreendemos acerca da natureza de Deus, traços da personalidade de Deus, da pessoa de Deus. E uma delas é essa, que Deus ele é a sua própria glória. Na verdade, a glória em si, né, é a pessoa de Deus. Essa expressão da pessoa de Deus é a sua própria glória. No ponto 2, onde está a glória de Deus? É uma pergunta. Basta olhar em volta. Tudo reflete a sua glória. Vemos em toda parte, da menor forma microscópica até a Via Láctea. E essa é uma verdade. Eu costumo dizer que nós, quando olhamos para uma obra de arte, né, pelo menos a maioria, nós sempre vemos que o autor ele costuma, né, colocar ali a sua assinatura. Sempre tem algo que a gente consegue olhar para aquela obra de arte e identificar que aquela obra de arte é de um determinado autor. Se não é uma assinatura, são características que são únicas daquele autor, né? Então, quando nós olhamos para aquilo que Deus criou, né, que no caso é basicamente tudo que existe, né, tudo que existe, principalmente quando a gente olha para o homem, quando a gente olha para o cosmos, para o mundo, quando a gente olha para além do nosso planeta, né, quando a gente olha para as estrelas, para o Sol, enfim, tudo que a gente olha, a gente consegue ver traços da autoria de Deus. E é isso que essa verdade quer dizer,
que é justamente essa assinatura de Deus que a gente vê em tudo aquilo que Deus criou. Porque ele é esse autor, né, dessa obra de arte. Né? Quando a gente vê esses artistas fazendo isso, na verdade, eles estão copiando algo que Deus já sempre fez desde a eternidade. Ponto 3. Do pôr do sol e das estrelas às tempestades e estações do ano. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama as obras de suas mãos. Salmos 19, verso 1. Esse texto é um texto muito interessante, muito conhecido, né, que expressa justamente isso que a gente está falando. Ainda no ponto 1, né, no primeiro tópico, desculpa, o ponto 4 diz: Deus tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Ele a revelou inicialmente no Jardim do Éden. Depois disso, a Moisés no tabernáculo e no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. E aí nós vemos as referências, né? Gênesis, Êxodo, Jó, Efésios e 2 Coríntios. São os textos onde a gente vê as referências das citações acima. Nós não iremos adentrar nos textos para podermos ganharmos um pouco de tempo, mas fica como referência, caso os irmãos queiram verificar, né, aonde estão essas referências na Bíblia. No B diz: foi descrito como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça, uma luz brilhante. Êxodo, Salmo, Isaías, enfim, as referências estão aí. Como nós estávamos falando, a nossa capacidade de compreender as coisas ela é muito limitada. Então, Deus se vale de coisas que nós conhecemos para se apresentar a nós. Por isso que a nossa concepção acerca de Deus, né, no decorrer da história, muitas vezes Deus se revelou a nós de formas diversas, mas de forma que a gente pudéssemos compreender o que ele é. Então, ele veio e se manifestou como um fogo consumidor, ele se manifestou como uma nuvem, e assim Deus se auto-revela ao homem. Tá? Mas isso não resume a pessoa de Deus. Tá? Se no céu a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilhar sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. Esse é um texto de Apocalipse, tá? Que está falando acerca da Nova Jerusalém, né? A cidade prometida, que nós entendemos para onde nós iremos. Hoje, nós, né, durante o dia, nós fazemos uso, né, da luz do sol, né, como hoje, graças a Deus, né, nós temos um dia bonito, né? Mas e à noite a gente faz uso de luzes artificiais, né, através da energia, mas na Nova Jerusalém o Deus será a própria luz. Nós não teremos mais necessidade nem do sol e muito menos de uma necessidade de uma luz artificial, porque a glória de Deus vai ser a própria luz de todos aqueles que estiverem ali na Nova Jerusalém. No ponto 5, a glória de Deus é mais bem observada em Jesus. Graças a Jesus, já não somos mais ignorantes a respeito de Deus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Né? Na verdade, quando Deus veio, né, quando Deus se manifestou no nosso meio através da pessoa de Jesus, ele abriu mão daquilo que ele já era, né, que era a sua glória. Né? Ele abriu mão da sua glória, veio em carne e habitou em nosso meio. E quando ele cumpriu o seu propósito, ele voltou para a sua realidade, né? A sua glória, a sua majestade, né? Ele reassumiu aquilo que ele já possuía, aquilo que já era dele. Jesus veio à Terra de modo a podermos entender a glória de Deus.
aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. É basicamente o que eu estava falando, né? No C. Ele possui a glória inerente a Deus porque é Deus. Primeira Crônica, Primeira Coríntios, não sei. Agora vocês até me perdoem, né? Primeira Crônicas 16, 24, Salmos 29, verso 1, e o Salmo também de número 66 e o 97, tá? São onde nós encontramos essas verdades, essa afirmação de que a glória de Deus é a própria pessoa de Deus, né? Ele possui a glória inerente a Deus. Está falando acerca de Jesus. No D, nós lhe devemos toda a honra que podemos dar. Tudo, Senhor e Deus nosso, és tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber glória, honra e poder. Apocalipse 4, verso 11, né? Apenas o verso, a parte A do verso 11. No segundo ponto, né? Em todo o universo, somente os demônios e nós falhamos em glorificá-lo. Esse é um ponto até bem interessante, porque aqui fala acerca dos anjos caídos, né? Que optaram por ignorar, por rejeitar glorificar a Deus para seguir a Satanás, né? Que tentou se colocar na mesma posição de Deus. E o autor aqui, ele fala que apenas, além dos demônios, né, além dos anjos caídos, apenas nós, homens, falhamos em glorificá-lo. Por quê? Quando nós rejeitamos a sua pessoa, quando nós rejeitamos a sua obra expiatória na cruz, quando nós rejeitamos a sua lei, nós deixamos de glorificá-lo. Todo pecado consiste na incapacidade de dar glória a Deus, recusar-se a isso a rebelião. 2. De forma diferente, todos já vivemos para a nossa própria glória, pois todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. 3. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que ele merece. Este é o pior pecado. 4. Viver para a glória dele é a maior realização que podemos alcançar. Todo o que é chamado pelo meu nome, a quem criei para a minha glória, a quem formei e fiz, perdão. Aqui o autor ele está falando justamente sobre esse viver para a glória de Deus, né? Quando nós optamos em viver para nós mesmos, né? Alimentarmos as nossas vontades, a nossa carne, a nossa natureza, em detrimento daquilo que nós entendemos ser a direção de Deus para nossas vidas, nós estamos deixando de glorificá-lo a Deus, né? Nós estamos, na verdade, querendo glorificar nós mesmos, né? Porque nós nos colocamos como Deus sobre nós mesmos, né? Como se isso fosse possível, mas nós, na nossa ignorância, né? Nós tentamos e deixamos de glorificar a Deus, que é a pior das coisas, né? E terceiro, como posso dar glória a Deus? Essa é uma questão que muitas vezes a gente, né, se vê num conflito a gente se vê numa situação de preocupação. Por quê? Porque por mais que nós falamos, né, às vezes a gente tem a impressão de que é muito difícil dar glória a Deus. Por quê? Porque nós pensamos, nós raciocinamos de acordo com as nossas forças, né? De acordo com aquilo que a gente consegue fazer. Só que, glória a Deus por isso, é o próprio Deus quem nos ajuda a darmos glória a Ele, através de nossas vidas, o glorificá-lo. Então, aqui o autor vai esclarecer um pouco acerca disso, para que a gente possa ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, no sentido de que é possível sim dar glória a Deus.
E nós vamos falar como. E aqui o primeiro ponto, ó, qualquer coisa na criação glorifica a Deus como quando cumpre os seus propósitos. Tá? Então, quando o homem cumpre o seu propósito, né, que nós já vimos nas aulas anteriores, que o nosso propósito é justamente esse, glorificar a Deus. Ponto 2. Eis uma visão geral de 3 formas de dar glória a Deus. A. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Nós adoramos. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros de seus corpos a ele como instrumento de justiça. Romanos, capítulo 6, verso 13. No B, damos glória a Deus ao amarmos o próximo. 1 João 3, 14, Romanos 15, 7 e João, capítulo 13, no verso 34 e 35. Esse ponto aqui, irmãos, é um ponto que a gente precisa dar um pouquinho, talvez, mais de atenção. Por quê? Quando Paulo fala acerca da questão do amor, né, ele dá uma ênfase muito grande. Por quê? Porque, às vezes, a gente acaba nos enganando, achando que as nossas ações estão adorando a Deus, quando, na verdade, não estão. E uma das formas que a gente consegue fazer muitas coisas, achando que estamos fazendo algo bom ou para o bem, e não estamos adorando a Deus através de nossas vidas, quando há ausência de amor. Porque se a gente olhar para a história, nós veremos muitas pessoas que tiveram atitudes acreditando que estavam fazendo algo para adorar a Deus com as suas vidas. Né? Nós temos aí histórias, né, de guerras que foram feitas em nome de Deus, né, em nome de uma religião, enfim. O homem, claro que existem outros motivos, né, existem outros interesses, mas existem muitas pessoas participaram desses momentos, acreditando sim em seu coração que estavam fazendo algo certo, mas provavelmente eles não perceberam que a ausência do amor nos seus atos estavam justamente negando essa adoração. Tá? No 6 diz assim, ó, damos glória a Deus a nos tornarmos como Cristo. Já que nascemos na família de Deus, devemos crescer até a maturidade espiritual. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Né? 2 Coríntios 3,18. Como eu falei, glória a Deus por isso, porque é o próprio Deus quem nos ajuda nesse processo. Ele, através da pessoa do seu Espírito, quem vai nos ajustando, nos modelando e nos tornando pessoas capazes de glorificarmos a Deus através de nossas vidas. Ainda no terceiro ponto, né, no ponto 3 também, após aceitar a Cristo, Deus continua transformando nossa personalidade, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses 1, verso 11. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. João 15, 8. Aqui no ponto A, diz assim, ó, damos glória a Deus servindo a outras pessoas com os nossos dons. Deus não lhe deu suas habilidades para propósitos egoístas. Elas foram concebidas para beneficiar outras pessoas. 1 Pedro, capítulo 4, no verso 10 e 11, e 2 Coríntios, capítulo 8, verso 19, apenas a parte B. E no B, damos glória a Deus, falando dele a outras pessoas. 2 Coríntios 4, 15. No A, está falando justamente acerca daquilo que nós estávamos falando. Se houver a ausência do amor, né, em vão será todas as nossas atitudes. Né? Nós temos um material, né, se os irmãos quiserem, se de repente quem não teve oportunidade de ver, nós temos um material no nosso histórico do YouTube que fala justamente acerca da questão dos dons, para a gente compreender
como fazer uso desses dons de forma a glorificar de fato a Deus, né? Nunca de forma egoísta. E caso alguém ainda tenha alguma dúvida, basta ler ali 1 Coríntios, né, no capítulo 15, ali, onde Paulo esclarece bastante coisas acerca do que é o amor, de como agir em amor, né? E no B, damos glória a Deus falando dele a outras pessoas. Isso é uma missão, irmão. Isso é quase uma ordenança de Deus, é uma missão. É algo que ele comissionou todos aqueles que são deles. No quarto, qual será o objetivo da sua vida? Algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil. Jesus teve dificuldade. João 12, no 27 e 28. Né? Aqui, só fazendo um esclarecimento, quando a gente fala acerca da pessoa de Deus, de forma misteriosa, né? Porque a nossa mente ela não tem capacidade de compreender como isso se dá, né? Algo ser, ao mesmo tempo, 100% duas coisas. Porque é fácil a gente entender algo que é 50% uma coisa e 50% outra, né? Agora, algo que é 100% distinto e ao mesmo tempo a mesma coisa, mas o nosso Jesus ele tinha essa natureza, ele era 100% Deus e ele era 100% homem. Então, a natureza humana de Deus sentia dor, né? Teve receio de ter passado pela cruz, porque ele sabia o que esperava, né? Ele sabia o sofrimento que ele iria passar. Por isso que o autor diz aqui que Jesus teve dificuldade. No 2 diz: em seu caminho existe uma bifurcação. Para quem você irá viver? Para si ou para Deus? A. Deus lhe dará o necessário se você escolher viver para ele. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. No B. Deus o está convidando a viver para a sua glória. O resto é apenas existir. João, né, capítulo 1, verso 12. E no C diz, em primeiro lugar, creia que o Deus o ama e o criou para si. E no D, em segundo lugar, receba Jesus como Senhor e Salvador. Né? João, capítulo 3, verso 36. São passos que a gente precisa dar para cumprir o objetivo da nossa vida, né? Para que a gente possa compreender e viver de fato esse glorificar a Deus através de nossas vidas. Já na parte final, já caminhando para a conclusão, o que é a glória de Deus? A síntese desse material que nós estamos trabalhando, ele quer dizer justamente isso. A glória de Deus é o que ele é a essência da sua natureza, o peso da sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua presença. Tudo isso é a própria glória de Deus, é a própria pessoa de Deus, é a presença de Deus, é aquilo que ele é, a forma como ele se manifesta. Isso é a própria glória de Deus. A glória de Deus, né, a última frase ali, é a expressão de sua bondade e de todas as outras qualidades intrínsecas e internas. Deus, aquilo que Deus se expressa na própria pessoa que ele é. Quando nós falamos que Deus é amor, quando nós falamos que Deus é justiça, ele é isso, ele expressa isso, né? E no finalzinho já, né, do nosso material, pensando sobre a razão de tudo, reflexão, tudo isso é para a glória de Deus. Tudo que nós vemos, tudo que nós temos, tudo que nós fazemos, precisa ter essa preocupação de expressar essa glória de Deus e compreendermos que tudo é dele, tudo pertence a ele, tudo existe por intermédio dele. E meditação diária. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. E a ele seja a glória para todo sempre. Romanos 11, 36. Isso é um verso tão poético, né? Até por isso nós vemos ele em tantas músicas, tantos louvores, né? Expressa essa verdade. E por último,
a gente deixa essa indagação. Em que parte da minha rotina posso me tornar mais consciente da glória de Deus? Né? Que a gente possa, todos os dias da nossa vida, ter essa preocupação no nosso dia a dia, naquilo que a gente faz, na forma como a gente conduz cada ação das nossas práticas, que a gente possa ter essa preocupação de que tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, pode e deve expressar a glória de Deus, né? Porque Ele é a razão de tudo, Deus é a razão de tudo. E assim nós finalizamos o nosso material, né? Eu espero que, né, você possa dar continuidade, né, nessa série de estudos que nós estamos fazendo. Acompanhe a nossa igreja no canal do YouTube. E, se for possível, né, você que de repente não é membro da Cibiluz, vá nos fazer uma visita. Nós ficaremos muito felizes, né, de termos a sua presença ali no nosso meio, enfim, cultuando a Deus e glorificando a Deus juntamente conosco, tá? Essa é a nossa vontade, essa é a nossa intenção, e é isso que nós esperamos que você possa caminhar cada vez mais nessa direção, tá? Assim, nós encerramos a aula de hoje e que você tenha uma semana abençoada, um dia muito abençoado e que Deus seja glorificado de fato através da sua vida, através da minha vida, através de nossas vidas, para a honra e glória do seu próprio nome, que é para isso que Ele nos fez, tá? Esse é o nosso propósito enquanto nós estivermos aqui e, na verdade, esse é o nosso propósito para a eternidade, tá? Deus nos ama tanto que Ele colocou sobre nós essa oportunidade, né? Esse privilégio de vivermos para a sua glória e expressarmos do seu amor, e como o material fala ali, se for preciso, até mesmo através dos nossos lábios, tá? Expressando esse amor para os outros, falando acerca da pessoa de Deus, da natureza de Deus, e expressando o seu amor através dos nossos atos. E se houver ausência do amor, tudo será em vão. Amém?